Olá, meu nome é Suzana, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG, professora adjunta, membro do Grupo de Avaliação em Medidas Educacionais e do Núcleo Praxis. Para mim é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês hoje, professores do ensino médio, para falar do Caderno 6, Avaliação. Na minha fala, nós vamos dividir em alguns pontos. O primeiro deles seria avaliação educacional. O tópico 2, avaliação da aprendizagem. O tópico 3, nós vamos tratar de alguns pontos relativos aos índices, às avaliações externas. E, finalmente, nós encerramos a nossa apresentação. Como é do conhecimento de todos, a avaliação tem muitos sentidos e significados. Algumas imagens que eu vou estar mostrando para vocês revelam isso. Observem atentamente. A primeira traz uma charge sobre alunos que realizaram a avaliação do Enem e outra sobre o trabalho dos professores numa sala de aula do ensino médio. É possível perceber diferentes sentidos e significados que essas imagens reportam para todos nós. Nós poderíamos dizer que a avaliação educacional é um tema relevante para o ensino médio, que hoje vive um momento de busca de revisão curricular, de revisão da sua proposta de ensino e de avaliação. Também a avaliação educacional envolveria diferentes facetas da modalidade avaliação, que eu poderia citar a meta-avaliação, avaliação institucional, avaliação interna e externa. Destaque também para a autoavaliação, tão importante hoje no contexto escolar. No caderno 6, você terá a oportunidade de perceber que um tratamento sobre avaliação a partir de 3 grandes eixos: a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional e a avaliação externa. Vamos então retomar como início o que seria a avaliação da aprendizagem. Esta avaliação ela tem um caráter educativo, ela viabiliza o conhecimento do professor pelo seu aluno, pela sua turma, e permite que tanto o professor como a escola identifique as dificuldades e as potencialidades de cada um. Já a avaliação institucional, a gente poderia caracterizar como aquela realizada no âmbito da escola, que envolve planos de trabalho, projeto político-pedagógico. É uma avaliação sistemática, ela possibilita a análise de avanços, localizar e reorientar um processo de ensino. A avaliação externa é outra modalidade muito importante. Ela é realizada de escolas e de redes de ensino. É de responsabilidade do Estado, realizada pela União e pelos entes federados. Ela está contemplada no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e permite obtermos os resultados do desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática. O foco destas avaliações estão, portanto, na leitura e na resolução de problemas. Nós poderíamos também dizer que a avaliação externa ela vai permitir 2 movimentos. O primeiro, compreensão da escola como um todo, não é? A partir das suas implementações, das suas séries históricas, porque essa avaliação já tem alguns anos que ela está sendo implementada no Brasil. E vai possibilitar também a comparação com outras escolas do Estado, região e Brasil, o que não significa um reducionismo, que é o ranqueamento. Pelo contrário, eu acho que o objetivo da avaliação externa seria oferecer aos professores e a cada escola um panorama do seu desempenho. Então é um olhar de quem está do lado de fora. Por isso o termo avaliação externa.
Uma metáfora interessante para a gente entender o sentido dessas avaliações é o iceberg, que eu vou mostrar aqui para vocês. No iceberg, a gente pode observar uma ponta que está do lado de fora e outra que está muito maior interna, né? Que é aquela camada de gelo, a massa profunda. Então, comparando a metáfora do iceberg com a avaliação, a gente poderia dizer que aquela ponta visível em alto mar seria a avaliação externa. Agora, aquela massa de gelo que está profunda, muito maior, nós poderíamos caracterizar como avaliação interna, aquela realizada pelo professor no âmbito da escola. E o que seria então a avaliação institucional? A junção das duas partes. Então, a gente poderia dizer que para uma escola, uma equipe de professores realizar um bom trabalho, será necessário ter acesso aos resultados da avaliação externa, entender, implementar e alterar essa prática da avaliação interna e articular esses dois âmbitos com uma avaliação institucional que envolveria o projeto da escola como um todo. Como é de conhecimento de todos, o ensino médio está sendo agora objeto da atenção do governo, das políticas públicas, o pacto para as mudanças no ensino médio, que está promovendo a capacitação dos professores, a revisão do currículo, a formação desse grupo de professores, é uma proposta muito interessante. E aí nós vamos perceber o seguinte: para que aconteçam as mudanças no ensino médio, é necessário que a gente também avance e continue investindo na primeira parte desse segmento, que é o ensino fundamental. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que é importante que continuem a formação, o investimento no ensino médio, na capacitação desse professor, mas articulada também com o processo de capacitação e investimento nas políticas públicas, tanto da educação infantil como do ensino fundamental. Uma proposta de avaliação que estaria em consonância com esse projeto formativo e de política pública de avaliação seria a modalidade formativa. Por quê? Porque ela propõe justamente isso, uma articulação dessa prática de ensino e de avaliação articulada com um projeto político da escola. Nesse sentido, discutir avaliação e aprendizagem envolve muito mais do que discutir formas de avaliação ou metodologias no ensino médio. Implica trabalhar com uma perspectiva que envolve uma postura política e uma disposição ética no cuidado individual e coletivo. Eu gostaria de destacar, então, alguns desafios que se colocam para o professor hoje do ensino médio ao pensar a avaliação. Implica conectar avaliação e aprendizagem, que envolve alguns aspectos fundamentais. O primeiro deles: por que sou professor, coordenador ou diretor nesse nível de ensino? Qual o sentido para mim, professor, daquilo que eu estou ensinando atualmente no ensino médio? Qual a utilidade daquilo que eu ensino para a sociedade, para o jovem que está aí hoje nesse contexto contemporâneo? Que tipo de aluno cidadão pretendemos formar? Nesse sentido, nós vamos também encontrar uma grande contribuição em Zabala, que trabalha com a tipologia dos conteúdos. Ao propor uma tipologia de conteúdos, Zabala também propõe uma tipologia de avaliação, que está marcada no conceitual, no procedimental e no atitudinal. Poderíamos também articular essa abordagem com os 4 pilares da educação: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer.
Não seriam estas preocupações para um jovem no ensino médio? Uma modalidade da avaliação que dialoga com essas preocupações é a avaliação formativa. E o que essa avaliação tem de especial? Ela garante uma abordagem qualitativa, ela propõe uma prática de avaliação contextualizada, ela propõe que haja uma interação intensa entre professor, aluno e conhecimento, que os procedimentos didáticos sejam diversos e que o professor trabalhe também com intervenção pedagógica. Então, nesse sentido, ela está focada na aprendizagem, ela está preocupada com o progresso individual dos alunos. Os erros não são erros, mas são possibilidades de reflexão, possibilidades de conflito cognitivo e que são espaços para a atuação do professor numa perspectiva socio-interacionista. Gostaria de indicar para vocês o livro de minha autoria, Um Olhar sobre as Práticas de Avaliação na Escola. Ele traz uma experiência de professores da rede pública com o desafio de implementar a avaliação formativa, articulada a essas questões que eu acabei de colocar, que envolve uma dimensão política, ética, uma articulação da avaliação com o processo de ensino-aprendizagem. Com certeza, vocês verão nesse livro que, mesmo em meio às dificuldades para implementar mudanças na prática docente, os professores, articulados no movimento de formação e no coletivo, conseguiram realizar mudanças na sua prática. Ressalto também algo muito importante em termos das políticas públicas de avaliação. Hoje, observamos que toda escola, todo professor está preocupado com os resultados dos alunos, tanto no que diz respeito a essa avaliação que acontece no âmbito da escola, com relação a esta avaliação que acontece no âmbito externo. Por exemplo, o Enem, o SAEB, a Prova Brasil. Nesse sentido, eu considero extremamente importante que o professor adquira capacidades para lidar com esses resultados da avaliação externa, entendendo que ela não é uma única resposta, ela mostra apenas uma faceta da multidimensionalidade da avaliação. E que, com base na sua experiência no contexto da sala de aula, ele vai então poder articular essas duas modalidades, a avaliação externa e o trabalho que ele desenvolve na escola, que é a avaliação interna. Então, vamos trabalhar na direção de formar esse professor, de garantir que ele tenha acesso a esses resultados, que ele tenha uma postura crítica e discursiva com relação a essas políticas públicas de avaliação. Prezado professor, em busca de uma maior articulação entre a avaliação externa e a interna, gostaria de salientar alguns pontos importantes. Primeiro, gestores, pedagogos e professores precisam compreender que os resultados da avaliação mostram uma faceta importante que é preciso conhecer, analisar e entender para que esse olhar externo favoreça o trabalho interno da escola. É na tensão entre as políticas públicas centrais e os projetos locais das escolas é que nós vamos buscar alcançar esse avanço nas práticas de ensino e de avaliação. Estudos sobre a qualidade estão destacando cada vez mais o protagonismo do professor, a necessidade dele se preparar e entender a importância dele participar ativamente desse processo. Convido a você, professor do ensino médio, a participar ativamente da capacitação do Pacto, se organizando e se preparando
com toda a propriedade para, no enfrentamento dos desafios, você adquira o empoderamento que vem do processo de formação, para realizar as mudanças que nós almejamos no campo do processo ensino-aprendizagem no ensino médio. Contamos com seu envolvimento. E um grande abraço a todos.